5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver alguns conceitos e funcionalidades de LibreOffice Writer, o editor de texto LibreOffice. Antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem nossos vídeos para que mais e mais oportunidades nós possamos estar continuando esse trabalho no nosso canal. Vamos lá? Então vocês veem aqui no documento à direita, né? Aqui à direita é um trabalho científico que foi apresentado, né, como é o trabalho que vocês vão apresentar no curso de segurança de trabalho de vocês também, né, um trabalho de conclusão de curso, né, um trabalho científico que é uma das exigências aí da disciplina dessa aluna aqui, Paula Maria Selhorst, que fez no seu curso de administração de empresas. Né. Então esse documento aqui tem várias partes aqui. Tem capa, contracapa, sumário, tem a parte da introdução, enfim, tem diversas partes aqui que nós vamos reproduzir aí no documento, explorando algumas ferramentas, né? Óbvio que para vocês vai ser bem interessante, que vocês vão utilizar muitas delas aí para desenvolver o trabalho de vocês, tanto o relatório de estágio quanto o trabalho de conclusão também do curso. Vamos lá? Então aqui, pessoal, nessa página aqui inicial, essa aqui é o que a gente chama de capa. Essa capa, como todo trabalho acadêmico, ele tem um padrão de formatação. Né? Então, esse padrão de formatação ele vai demonstrar então como nós temos que formatar o documento. Em geral, os documentos, as páginas dos documentos, né, elas possuem uma formatação específica em relação à margem. Né? Então, nós temos que fazer aqui, primeiramente, a formatação da margem para que ele fique adequado dentro dos padrões. Vamos lá. Então, vendo aqui em formatar, formatar estilo da página, aqui formatar estilo da página, pessoal, nós podemos verificar aqui então o tamanho do papel que nós estamos utilizando, né, que é o tamanho A4, conforme vocês estão vendo aí, né, a orientação do documento, se ele vai ficar em pé, né, conforme essa página está aqui, ou deitado, que é aquela posição horizontal, né, então você pode escolher paisagem, né, e aqui tem a parte das margens, né. Então as margens aqui a gente tem aqui a margem esquerda, direita, em cima e embaixo, né. Normalmente, pessoal, os trabalhos acadêmicos, eles obedecem um padrão 3322. O que é isso? Né? São 3 centímetros para a margem superior, 3 centímetros para a margem esquerda, 2 centímetros para a margem inferior e 2 centímetros para a margem direita. Tá? Então nós temos que configurar aqui 3322. Então é só botar 3 aqui na esquerda, 3 em cima e pronto. Nós temos aí essa configuração, tá? Então tem outras configurações aqui que vai fugir um pouco do escopo aí dessa atividade de agora, né? Nós vamos então formatar a página e já começar a fazer a formatação do documento e aí a replicação desse documento. Claro, né? A gente pode utilizar um modelo e aí colocar o nosso próprio conteúdo. Aqui eu vou tentar reproduzir alguns textos aqui, algumas coisas, né? Porém não vou reproduzir o documento completamente em si, até porque vai tomar muito tempo da aula, certo? Vamos lá. Então já formatado, pessoal, nós então vamos colocar o título da nossa instituição, né? Vamos fazer orientado para o Instituto Federal Catarinense, né? Vamos tirar como modelo esse documento aqui, nós vamos fazer como se fosse para o nosso curso aí dentro do IFC, né? Então aqui inicialmente tem o nome da instituição em maiúsculo, né? Em caixa alta, como se diz, né? Então vamos botar aqui Instituto Federal Catarinense. Repare, pessoal, que vocês vejam que a fonte está um pouquinho diferente, né? A fonte do lado de cá
e essa fonte aqui. O que ocorre, né? Nós, como padrão, utilizamos aí para a formatação de textos acadêmicos, né? Textos, trabalhos científicos, né? Nós utilizamos basicamente dois tipos de fonte, o Arial ou Times New Roman, né? E sempre no tamanho 12, né? Então o padrão, né, exceto algumas situações, né, que a gente tem no texto, o padrão sempre é o tamanho 12, tá? Então a gente aqui pode então selecionar esse texto e a partir do que foi selecionado, tudo que vier embaixo nós já vamos ter dentro do padrão que nós configuramos anteriormente, tá? Então vamos trabalhar com a fonte Arial, tá? Fonte Arial número 12, tá? Então a gente pode selecionar o texto ou pressionando o botão do mouse aqui no final do texto e selecionando até o começo, tá? Dessa forma. Ou então nós simplesmente podemos usar atalho de teclado. O que é um atalho de teclado? São combinações de botões que vão realizar uma funcionalidade, né? Por exemplo, a gente selecionar todo o texto que está localizado na tela, nós utilizamos a sequência de teclas Ctrl, né, que está aqui embaixo no teclado, CTRL, e a letra A de amor, tá? Ctrl A, ele vai selecionar todo o texto, né? Como geralmente, pessoal, essas teclas de atalho, se você tiver um pouquinho mais de facilidade com o inglês, essas teclas de atalhos têm referenciação na abreviação de termos em inglês, né? Quando eu quero selecionar tudo, né? Tudo em inglês seria all, né? Tudo em inglês é igual all, né? A-L-L. Então, como começa com A, a abreviação seria do all, seria com a letrinha A, então eu vou utilizar Ctrl e a letra A de all. Então, quando eu seleciono Ctrl A, é a mesma coisa que eu estou selecionando tudo. Perceberam? Tá bom? Vamos lá. Então, eu vou selecionar aqui Ctrl A, e aí agora eu modifico, então, a minha configuração. Aqui na parte de cima, eu vou selecionar aqui o tipo da fonte, né? Você pode escolher entre elas aqui, só que no nosso caso é Arial. E repara que aqui em cima, né, ele está disponível para você poder digitar. Então a gente vai botar o nome da fonte aqui, ó, Arial. E aí ele já vai demonstrar ali os tipos de Arial que tem disponível, né? A gente vai selecionar Arial, o tamanho já está 12, tudo certinho, certo? Uma outra coisa, aproveitando que está centralizado ali o texto, repare que do lado direito, né, o nome da instituição ele está centralizado. Então nós temos que centralizar também esse texto. Como é que nós fazemos? Aqui em cima, na parte de cima aqui, né, como eu botei a janela um pouquinho pequena para caber no vídeo, os botões que não couberam aqui nessa barra, ele vai colocar uma setinha, né, aqui no final à direita para demonstrar mais botões. Então se a gente clicar aqui, ele vai demonstrar um pouco mais de botões. Volta e meia eu vou usar isso no vídeo, tá bom? Então a gente vai usar aqui, ó, essa imagenzinha aqui do texto centralizado. A gente vai clicar em cima dela e o texto está aqui, ó, alinhar ao centro. Então nós vamos então centralizar esse texto na nossa tela, tá bom? Aqui, tá? Como é o nome da instituição, a gente pode então opcionalmente botar o nome do campus, né, na mesma linha ou abaixo. Eu vou botar aqui um traço e vou botar Campus Freiburg, tá? Ó, Campus Freiburg, tá bom? Para ressaltar o nome, a localidade da nossa instituição, tá bom? E aí, repara que ele pulou uma linha e botou o nome do curso, foi colocado ali o nome do curso em escrita capitalizada, ou seja, a primeira letra maiúscula, o restante minúsculo, tá? Então vamos botar aqui, ó, curso técnico em segurança do trabalho. Bom, então vamos fazer estritamente como está ali o documentinho, tá? E aí, mais algumas linhas para baixo, a gente coloca o nosso nome em maiúsculo, né? Eu vou utilizar sempre o nome, né, um nome fictício chamado Fulano da Silva, tá bom? Então o nome do nosso aluno aqui do nosso trabalho, o nosso nome do nosso trabalho vai ser Fulano da Silva. Bom? Legal. Então vou seguir mais ou menos aqui a mesma altura do texto.
E repara, ali está o título do trabalho, né? Só que ele está numa cor de fonte um pouco mais forte, um pouco mais escura no caso, né? Então esse recurso que a gente chama de negrito. Então nós vamos então ativar o negrito em cima desse texto. Vamos digitar aqui o nome do título do nosso trabalho e aí já ativar o negrito, tá bom? Vamos lá. Eu vou botar aqui então trabalho científico 1. Pronto. Esse é o título do trabalho. Trabalho científico 1, tá bom? Só que, né, nós temos então que colocar esse texto em negrito. Então nós podemos selecionar com o mouse. Ou então, né, aí vem essa tela de teclado, né? Nós podemos aqui, eu só vou mostrar esse recurso uma vez, tá? Vou tentar usar o mouse na maioria das vezes, para ficar mais fácil. Mas se você for um pouquinho mais saidinho aí nos comandos aí, quiser arriscar um pouquinho mais, né? Quando a gente está ao final de uma linha, né? Numa posição qualquer de uma linha, melhor dizendo, a gente pode usar essas teclas de teclado aqui. Tem 6 teclas em cima das teclas direcionais, aquelas setinhas, né? A gente tem aqui Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down, tá? Dessas 6 teclas aí nós temos duas, né? A Home e a End. A Home ela se posiciona para o início da linha, né? O início da linha na horizontal, início da linha, tá? E o End para o final da linha. Então o Home vai para o começo da linha, conforme vocês estão vendo o cursor piscando ali, e o End para o final da linha, tá? Quando eu quero selecionar o texto, eu vou selecionar sempre com a tecla Shift apertada. Quando eu vou utilizar o teclado para isso, eu seleciono sempre com a tecla Shift. Ora, se eu, para selecionar o texto, tenho que utilizar a tecla Shift e eu quero selecionar a linha inteira, então eu posso apertar o Home, que ele vai para o começo da linha, selecionando então todo o texto daquela linha, né? Vamos lá, ó. Shift e Home. Ele selecionou toda a linha ali, tá? Dessa forma, agora então eu vou selecionar esse título do trabalho e colocar ele em negrito. Só clicar aqui no Nzinho aqui e a gente vai para negrito, tá bom? Isso, negrito, tá? Vamos lá. Então, vou pular algumas linhas. Lembrando, gente, que a gente manteve ele em negrito, né? Então, as linhas que eu vou pressionar para baixo aqui estão em negrito também, tá bom? Passar aqui um pouquinho para baixo e eu vou botar lá no finalzinho da página uma informação que tem como na outra página. Eu vou rolar um pouquinho para baixo aqui, ó. Lá no finalzinho da página tem a informação da cidade e o ano dessa publicação, o ano que está sendo escrito o trabalho, tá? Então eu vou escrever então o nome da cidade e o ano, tá? E vou colocar logo no finalzinho ali junto à margem, junto à margenzinha ali inferior, tá? Dessa página. Vamos lá. Então vou botar aqui o nome da cidade, maiúsculo, né? Freiburgo. Dou um Enter, o ano, 2020. Tá bom? Então, eu vou aqui tirar do negrito, eu vou selecionar todo o texto, vou tirar do negrito agora, tá bom? Então eu vou passar ali para baixo aqui. Uma coisa importante, pessoal, que geralmente vem na instrução também dos trabalhos, né, é a altura da linha, né, a distância entre uma linha e a próxima, a linha e a linha que está abaixo, tá? Nesse texto que a gente está utilizando aqui, ele está com espaçamento simples entre linhas, tá? Em geral, os trabalhos, né, exceto algumas situações, os trabalhos trabalham, eles indicam espaçamento de 1,5, uma meia vez o espaçamento normal. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode selecionar todo o texto aqui, ou com mouse, tá? Ou Ctrl A, e aí procurar onde a gente indica o espaçamento da linha. Vamos ver aqui nessas setinhas aqui à direita, para ver se ele tem alguma coisa de espaçamento, ó. A gente vem nesse botãozinho aqui, ó, definir entre linha. Então a gente seleciona aqui, espaço 1,5, tá? Espaço 1,5 é o espaço que a gente vai utilizar. Repara que o trabalho ficou um pouco desconfigurado, a gente agora tem que recuperar então conforme o nosso modelo inicial aí, tá? A gente tem que botar ele de acordo com o padrão,
tá? Então eu vou voltar aqui, vou tentar voltar ao trabalho aqui para ele poder ficar bem certinho, né? Ó, vou botar aqui mais certo, dar uma linhazinha embaixo aqui, pronto, aí tá ajustado, tá bom? E aí eu acabei a capa, tá? Agora vamos partir então para contracapa, certo? Vamos lá. Então eu já passei para a próxima página do meu documento, agora no modelo vou passar para a próxima também. E aqui repara a estrutura do documento, ó, o modelo diz que nós temos que ter o nome do autor, né, o nome do autor do trabalho, em maiúsculo, logo na primeira linha. Então vamos botar aqui na primeira linha o nome do autor do trabalho em maiúsculo, né? A gente combinou que seria o fulano da Silva. Fulano da Silva. Legal, tá? Vamos pular mais algumas linhas. E aí a gente vai repetir então o nome do trabalho. Pessoal, uma coisa que a gente precisa aí desenvolver ao longo da confecção do trabalho é evitar refazer as mesmas coisas, tá? Refazer as mesmas coisas, né? A gente tentar otimizar o nosso tempo para a gente poder fazer a nossa tarefa no menor tempo possível, para a gente não perder muito tempo, né? Não dar aquele cansaço e tal, né? Então tem alguns recursos, né? Como, por exemplo, copiar e colar, que são bem importantes. Quando a gente vê uma parte que é exatamente igual no texto, a gente pode copiar e colar logo abaixo. Por exemplo, do lado direito ali, a gente repara que ele está pedindo ali o título do trabalho. Vamos dizer que o título do trabalho seja uma coisa muito grande, você vai ter que editar tudo de novo, né? E ele já está configurado em negrito, está tudo bonitinho. Então o que a gente pode fazer? A gente pode ir lá em cima e selecionar o texto, então, para a gente poder copiar e colar logo abaixo. Então vou selecionar aqui, né? Eu posso usar o botão direito do mouse e selecionar copiar, ou mesmo com o texto selecionado, eu uso o atalho de teclado, Ctrl C, né? Que é a expressão Ctrl C, Ctrl V, então você aplica aqui. O Ctrl C eu vou copiar, e aí eu vou encontrar o local no texto que eu quero colar, e aí assim que eu encontrei, vamos dizer que eu quero colar aqui nessa posição. Então o Ctrl V ele vai então colar aquele conteúdo que eu quero que seja disponibilizado naquela linha ali, tá? Ctrl V, eu vou colar então, né? Eu vou facear as duas páginas aqui para ver se está mais ou menos igual, para a gente tentar reproduzir, tá? Então, aqui está precisando dar mais uns enterzinho. Pronto, agora já está legal, tá? E a gente repara, né, que mais as duas linhas abaixo, ele tem ali um pequeno texto descrevendo de que se trata esse trabalho, né? Ali está dizendo, ó, projeto de artigo científico apresentado como requisito para aprovação de disciplina de trabalho de conclusão de curso 2 do curso Bacharel de Administração do Centro Universitário Internacional Uninter. Tá? A gente vai fazer então esse texto para a nossa realidade e formatar conforme está ali. Tá? Repara, pessoal, no outro documento, né, a gente verifica que aqui em cima tem uma marcação. Estão vendo aqui, ó, a gente tem uma réguazinha, né? E essa réguazinha tem vários números que indicando a distância em centímetros entre uma coisa e outra. Claro que se você medir, não tem exatamente 1 centímetro aqui, mas é porque está proporcional, né, a tela. Eu botei a tela um pouco menor aqui, então ele está proporcional. Mas quando você imprimir, ele vai dar bem certinho ao tamanho da página. Tanto que tem aquela configuração de página lá que a gente viu anteriormente, tá? Então, repara que nesse texto aqui, ele está, como a gente chama, recuado. O parágrafo recuado a 8 centímetros. Tá? O parágrafo está recuado a 8 centímetros. Um outro detalhe aqui, né? Isso, obviamente, geralmente está na instrução do modelo. Tá? Eu só estou utilizando aqui para a gente poder construir um trabalho baseado no trabalho já escrito. Tá? Então, vocês reparem aqui que o tamanho da fonte está um pouquinho menor, né? Repara aqui em cima que o tamanho da fonte está 10, ó. Não está 12, está 10, certo? Então o tamanho dele está 10. E ele aqui, se você reparar, ele não está centralizado. Ele está faceado aqui nessa margem, né, nos 8 centímetros aqui, está bem acabadinho de um lado e do outro, né? Está bem faceadinho do lado do outro aqui, tá? Então, essa
ordenação de texto a gente chama de justificado. Quando com a margem, né, vamos dizer assim, organizada à esquerda e à direita simultaneamente, a gente chama de justificado. A gente pode ter então a esquerda centralizado, que a ordem dele então é seguir o centro da página ali, do local onde está se escrevendo, e a direita. E a gente pode ter a esquerda e a direita ao mesmo tempo, fica justificado. Reparem que fica aqui uma ideia um pouco mais arrumadinha, um pouco mais bonitinha, tá bom? Então, vou fazer a mesma coisa do nosso trabalho aqui, tá? Pessoal, então assim, ó, primeira coisa, né? Como o recuo de parágrafo ele está especificado a 8 centímetros, então a gente vem aqui na réguazinha, né? O botão de cima ele vai especificar a primeira linha do parágrafo, né? Ele vai ter o recuo só da primeira linha, e as outras ele vai respeitar a marcação inferior, né? Se a gente mover esse aqui de cima, né? Por exemplo, se eu botar aqui em 2 centímetros, a primeira linha desse parágrafo ele vai estar orientada a 2 centímetros a primeira linha, e o restante aqui na marcação que sobrou, tá? Agora, se eu mover tudo junto, eu vou estar indicando que todo o texto vai começar naquele padrão que eu defini anteriormente, tá? Vamos lá, então vou puxar aqui para 8. Isso, tá? Repara, pessoal, ele não está junto aqui dos 8 que eu coloquei. Por quê? Porque ele está centralizado, tá? Então, como ele está centralizado, a gente então não tem uma disposição correta do texto. A gente tem que procurar colocar como está do outro ali, justificado, né? Então, a gente vem aqui nessa setinha aqui localizada à direita, tá? E vou procurar esse bloco aqui que está alinhado dos dois lados, chamado de justificado, tá bom? Então, justificado, pronto. Agora eu já vou ter ali uma indicação próxima do trabalho que eu estou copiando, vou dizer, me baseando para poder reproduzir, tá? Então, vou fazer um texto parecido com o que está ali, né? Projeto, uma outra coisa, a gente não tirou do negrito e também está escrevendo com letra maiúscula, nós temos que mudar isso, né? E a fonte está 12, então vamos por parte. Primeiro, eu vou tirar do negrito, tirei. Segundo, eu vou mudar o tamanho da minha fonte para 10, tá bom? E eu vou escrever com letras agora capitalizadas, não vou escrever mais com letra maiúscula, tá bom? Então vamos lá. No vídeo de projeto vamos botar trabalho, né? Trabalho realizado com o pré-requisito. Legal que no LibreOffice tem aqui o corretor ortográfico automático. Caso você se engane com uma palavra, ou esqueça de acentuar, ou alguma outra coisa, aqui eu botei meio de propósito para poder apresentar esse recurso. A gente pode clicar com o botão direito, né? E aí pedir para o corretor ortográfico corrigir para a gente. Aqui, ó. Eu esqueci de acentuar nesse caso, então ele está indicando aqui, né, que o pré teria acento, pré-requisito, tá? Pré-requisito do curso, vamos botar aqui, do curso, vou botar capitalizado, curso técnico em segurança do trabalho, o nome bonitinho do curso, né? Subsequente ao ensino médio do Instituto Federal Catarinense, Campus Freiburg. Então, pessoal, terminamos então de preencher essa parte aqui do trabalho. Vou botar um pontinho aqui para poder finalizar, tá? Repare agora então que na parte inferior do trabalho que a gente está se baseando também contém aquela informação da cidade e o ano de publicação, tá? Então vamos colocar ali o ano da publicação e a cidade. Então vamos então seguir
um enter. Uma coisa, né? Repare também que desse lado do trabalho ele está com o espaçamento um pouco mais unido ali, um pouco mais próximo, e esse aqui está com o espaçamento um pouco maior. Por quê, pessoal? Toda vez que tiver um texto recuado assim, em fonte menor, nós temos então que voltar o espaçamento para o espaçamento simples. Nós estamos trabalhando com o espaçamento 1,5. Então nós temos que botar o espaçamento um pouquinho menor do que isso, tá? Então a gente seleciona esse texto todo aqui, tá? Clica nesse botõezinho que não estão aparecendo por conta que eu botei a janela pequena para a gente poder demonstrar as duas ao mesmo tempo. Então vamos clicar aqui. Repara, definir entre linhas, espaçamento entre linhas, né, entre uma linha e outra. Então vou botar aqui espaço 1, tá bom? Veja que ele ficou agora formatado direitinho, tá? Então agora a gente tem que voltar a margem do jeito que estava, né, que era só esse pedaço que a gente precisava acertar. Voltar a margem do jeito que estava, né? No caso nosso aqui já está centralizado corretamente. E voltar então entre linha para 1,5, espaço 1,5, tá? Fonte 12, tudo bonitinho, centralizado. Então agora é só a gente escrever aqui o nome da cidade e o ano, e aí a gente vai dando um Enter para poder ajustar. Bom, e aí vamos ajustando até a parte inferior do trabalho, até próximo rodapé ali, tá? Vou aqui em 2020, vou deletar em qualquer linha, pronto. Então a gente colocou ali bem próximo do trabalho que a gente está se baseando, legal? Vamos partir para a próxima página então. Vamos ver qual é a próxima página. A próxima página aqui, pessoal, é um sumário, tá? O sumário ele precisa então do número de página indexado em cada página para a gente poder saber qual é a localização daquele tema que a gente está buscando e então o número de página que eu vou colocar ali, tá? A gente já vai ver isso. O ideal no trabalho é que você primeiro escreva o trabalho para no final fazer o sumário, né? Numerar todas as páginas, fazer o sumário e depois fazer a organização. Então eu vou deixar essa parte mais para o final do nosso vídeo aí, tá bom? Vamos lá, então vou passar o sumário aqui. Eu posso botar aqui em cima, por exemplo, o sumário. Vou botar em negrito aqui, sumário. Vou deixar só identificado aqui sumário, tá? Em negrito, tá? Vou selecionar aqui, né? A gente pode selecionar com o mouse ou então usar aquele atalhozinho que eu expliquei para vocês. Pressiona a tecla Shift, né? E aperto Home. Se eu estiver no começo da palavra, Shift e End. Se eu estiver no final da palavra, Shift e Home, né? Eu tenho que tentar selecionar todo o texto. Então o Home vai para o começo e o End vai para o final, tá? Então eu vou botar aqui já em negrito. E aí vou pulando linha até eu ir para a próxima página. Essa aqui é só do sumário, deixa ela quietinha ali, tá? Deixa ela quietinha ali, vamos mexer nela. Vamos então agora no começo. Repara, pessoal, que no caso tem a numeração de página ali, tá? A gente então vai escrever primeiro o restante do nosso trabalho, tá? E depois a gente vai cuidar então de fazer a parte da numeração de página e o sumário, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, nessa parte aqui do trabalho, então nós temos ali então o tema da pesquisa, pessoal. Então vamos escrever aqui então no começo, né, o número do capítulo, espaço maiúsculo, né, tema da pesquisa. Só que a gente aqui não está em negrito, né, e está centralizado. Então a gente tem que corrigir isso, né. Então, dá um Enter aqui, né. Vou selecionar então
né? Lembrando, né? Pode com o mouse ou então com o teclado, né? Eu vou selecionar, vou botar ele em negrito e vou mudar a ordenação do texto. Vou botar aqui então justificado, tá bom? Beleza, justificado, tá? Então aqui eu vou começar a trabalhar corretamente. Repara, pessoal, que no trabalho do lado de cá ele tem então a primeira linha então recuada e o restante está obedecendo as margens do documento, tá? Então nós vamos fazer a mesma coisa, né? A primeira linha, vamos ver aqui se a interlinha está corretinha, né? Nós temos que botar aqui espaço 1,5, certo? Legal. Então a primeira linha recuada, né? Aqui está o recuo mais ou menos em 2 centímetros, aqui, conforme a gente pode ver aqui em cima, ó, 2 centímetros, tá? Então no nosso aqui a gente vai botar também 2 centímetros, tá? Mantém a parte inferior no mesmo local e 2 centímetros continua aqui, tá bom? Vamos lá. E aí, né? Pode ser tema da pesquisa, depende do teu padrão, tá? Você pode ter aqui, por exemplo, introdução em vez de tema da pesquisa. Vamos botar introdução, então. Pronto, introdução, tá? E aí, eu vou botar um texto, tá? Bem simplesinho aqui, né? E aí a gente vai seguir para os outros capítulos. Vou botar um capítulo por página aí, mais ou menos, tá, pessoal? Um capítulo por página. Esta é a introdução do trabalho. Pronto. Aí o texto você vai desenvolver conforme as orientações que o professor de metodologia de pesquisa vai te dar para poder desenvolver o trabalho, tá? Mas basicamente aqui nos modelos de introdução a gente fala um pouquinho sobre o tema do trabalho, os objetivos, né? Vai dando uma introdução do trabalho aqui, tá? Vamos lá. Vou passar então para a próxima página. Onde a próxima página, a gente está recuado a 2 aqui, eu vou voltar ao recuo, tá? E a próxima página seria os objetivos do trabalho, tá? O que eu quero demonstrar com esse trabalho? Quais são os objetivos do trabalho? Então eu vou colocar, assim como está elencado aqui na parte de trabalho, aqui está escrito problema, geralmente objetivos, né? Vou colocar aqui como objetivos, tá, pessoal? Então 2 objetivos, maiúsculo, né? Objetivos, tá bom? Objetivos do trabalho. Vou dar mais um enter aqui. De praxe, nós temos que usar aqui essa linha recuada aqui, 2 centímetros. Então, vamos colocar aqui, né? Abaixo seguem os objetivos do trabalho. Claro, né? A gente não vai escrever de uma forma tão simples assim. A gente vai escrever o trabalho de uma forma um pouco mais detalhada, né? De acordo com o tema do seu trabalho, o que você quer alcançar com o trabalho, enfim. Aqui é só um termo fictício para a gente poder demonstrar os recursos do LibreOffice, tá? E aí, pessoal, né? A gente, geralmente os objetivos, né? A gente tem 2 subitens, né? Tem o subitem 2.1, que é o objetivo geral, e 2.2, que é objetivos específicos, né? O objetivo geral é aquele objetivo principal que se quer alcançar com o trabalho. E os objetivos específicos são objetivos que são alcançados com o trabalho, né, de forma indireta. Ou seja, eu tentando alcançar aquele objetivo principal, eu acabo tendo que passar para esses objetivos intermediários. Por exemplo, eu quero construir um carro. Legal. Objetivo do trabalho, construir um carro. Tá, para construir um carro, o que mais eu preciso saber? É só construir o carro e pronto? É fácil assim? Não é fácil. Eu tenho que entender de mecânica, eu tenho que entender da carenagem do carro também, da parte de lataria, né, do carro. Eu tenho que entender de sistema de freios, eu tenho que entender da parte da mecânica ali das janelas ali, né, da automação das janelas também, né. Eu tenho que ter uma série de conhecimentos. Então a gente tem que ter
atendimento ao objetivo geral, passando pelos objetivos específicos, tá bom? Isso aí, pessoal, indico para vocês fortemente aí procurar um livro sobre metodologia de pesquisa ou como escrever um trabalho científico, que aí vai dar indicação melhor para que vocês fiquem com um pouco mais de detalhes sobre esse tema aí, tá bom? Mas basicamente é isso. A gente, para atingir o objetivo geral, a gente tem que passar pelos objetivos específicos, tá bom? Nesse caso aqui, né, nós então temos aí que colocar o recuo, né, na posição normal. E aí, pessoal, aí tem uma regra aqui, uma norma da BNT, que ela descreve como a gente vai capturar o nosso trabalho. Geralmente é assim, né? Quando a gente tem um item, por exemplo, o número do item 1, 2, 3, 4, item principal, né? Um trecho principal, um capítulo principal do trabalho, a gente coloca o nome dele em caixa alta ou maiúsculo e negrito, tá? Quando a gente tem aqui, por exemplo, 2.1, que no nosso caso aqui vai ser o objetivo geral, a gente coloca ele em maiúsculo, mas sem negrito, tá bom? Quando a gente tem, por exemplo, né, um sub-item, né, um item que está dentro de um item que já está interno a outro, né? Então, por exemplo, aqui 2.1.1, a gente vai utilizar o negrito, mas em vez de letra maiúscula, vai usar capitulado, tá? Capitulado é a primeira letra maiúscula, tá bom? Então, vou botar aqui negrito, tá? Vou selecionar aqui negrito e vou botar aqui capitulado, né? Detalhes do objetivo geral, tá? E aí, se tiver um quarto nível de capítulo, um quarto nível dentro do capítulo, né? 2.1.1.1, por exemplo, né? A gente vai utilizar ele sem negrito, tá? Capitulado e sem negrito. Então, estudos sobre os detalhes do objetivo geral, tá bom? Então a BNT ela indica que nós tenhamos que fazer o trabalho dessa forma, né? Sempre utilizar os capítulos dessa forma. Quando eu tenho aqui dois níveis, né, de capítulos, né, um subcapítulo, por exemplo, aqui eu tenho que utilizar dessa forma aqui. Quando eu tenho um subcapítulo, né, um capítulo dentro do subcapítulo, eu tenho que utilizar dessa forma aqui, negrito capitulado. E quando eu tenho quarto nível, né, de capítulo, já um detalhamento muito grande interno, aí eu vou utilizar capitulado sem negrito, uma escrita praticamente normal de texto, né? No nosso caso, a gente vai utilizar aqui, então, somente dois níveis, como está o padrão aí dos trabalhos acadêmicos utilizados no IFC, né? Então, a gente utiliza aqui os objetivos geral e específico também, né? Então, sempre que a gente for escrever alguma coisa, a gente sempre pula uma linha, recuo aqui no 2, e aí a gente depois pula uma linhazinha aqui, faz o recuo e escreve o nosso texto, tá? Objetivo geral, sempre geralmente um verbo no infinitivo, né? Funcionalidade tal. Pronto, esse é o objetivo do nosso trabalho, tá? Demonstrar a funcionalidade tal. E para demonstrar a funcionalidade tal, eu tenho que tentar atingir os objetivos intermediários, são objetivos específicos, né? Então a gente vai para o capítulo 2.2 aqui, objetivos específicos. Então, entender como funciona tal coisa, identificar
o resultado X. Aí, claro, vai do seu trabalho, tá? E aprender nada atividade, tá? Isso no seu trabalho tem que ficar claro, que você conseguiu atingir esses objetivos aqui, tá bom? Legal. Então, eu vou deixar essa página dos objetivos aí, tá? Meio que pronta. E aí vamos passar então para a página 3. É o que a gente chama de metodologia, né? Vou botar aqui, metodologia. Já vou colocar o recuo aqui. Metodologia, pessoal, é basicamente como a gente vai demonstrar o nosso trabalho, que métodos a gente utilizou para poder executar a nossa atividade, né? Então vou escrever aqui: o seguinte trabalho foi realizado segundo as técnicas X no local tal, na data tal. Tá? Só botei um texto bem simplesinho aqui, até porque não estamos falando aqui de metodologia de trabalho de pesquisa, de trabalho científico, né? É só uma ideia de um trabalho simples aí, né? Quais recursos a gente vai utilizar. Então é só para demonstrar para vocês algumas coisas aqui, tá? Quando vocês tiverem esse contato com metodologia de pesquisa, vocês vão ter maior detalhamento sobre esses tópicos aqui, tá bom? Então, essa página aqui, então, eu vou deixar do jeito que está e vou partir para o capítulo 4. O capítulo 4 seria, né, resultados esperados, por exemplo, resultados esperados, né? E aí eu vou demonstrar então os resultados da minha pesquisa, o que eu consegui alcançar com a minha pesquisa. Então, de novo, pulo uma linha, vou colocar aqui o recuo no 2. Então, o presente trabalho alcançou os seguintes resultados. Aí você vai elencar aí conforme foi apresentado os resultados do seu trabalho, tá bom? E aí vamos passar para um próximo capítulo aqui. Vamos lá, pessoal. No 5, né, capítulo 5, seria então conclusão, tá? Conclusão do trabalho. Então é o desfecho do trabalho. Então a gente procura então fazer com que o leitor, a pessoa que está lendo o trabalho, ela consiga entender para qual é se o objetivo foi alcançado do trabalho, quais foram os resultados, né? O que se atingiu com o trabalho, né? O que se obteve com o trabalho, quais foram com os resultados, né? Qual foi o conteúdo final do trabalho, né? Fazer um desfecho do trabalho. Então a gente pode colocar aqui um texto, por exemplo. Tá? Só um texto simples aqui para poder finalizar, tá? E aí a gente tem mais um capítulo também, pessoal, que são as referências, né? Referências referências bibliográficas, no caso, é todo aquele material que você utilizou para fazer tanto a pesquisa quanto o levantamento bibliográfico, né? O apoio bibliográfico que você teve para poder executar seu trabalho. Uma coisa muito importante em relação à metodologia de pesquisa, né, a disciplina que vocês vão ter, é o seguinte:
a gente não pode colocar nada, afirmar nada no trabalho que efetivamente não fomos nós que realizamos. Se nós vamos colocar alguma coisa no trabalho, né, de algum trecho de algum livro extraído, de algum local que a gente identificou, a gente tem que citar o local que a gente extraiu essa informação, essa fonte, tem que colocar essa informação bem clara lá, porque senão fica parecendo que fomos nós que fizemos isso. E se em algum momento perceberem, né, no caso a banca de avaliação do trabalho de vocês, perceber que não foram vocês que fizeram aquilo ali, mas vocês afirmaram que foram vocês, mas antes outra pessoa já usou aquelas mesmas palavras, isso vai caracterizar plágio, né? Isso vai desconsiderar o trabalho de vocês. Muitas vezes há casos aí que o aluno até tem a matrícula porque cometeu plágio, né? Então essa questão de propriedade intelectual aí, a gente utilizar uma informação sem citar a fonte, sem dar o crédito para a pessoa que realmente produziu aquele material, é bem grave, pessoal, tá? Então vocês tomem cuidado em qualquer trabalho que vocês fizerem, né, de não copiar. Se vocês utilizaram como base uma determinada fonte ali para poder escrever o seu trabalho, cite ali, ó, bota entre aspas, olha, conforme texto do fulano de tal, ano tal, página tal, e aí coloca lá aquele textinho que você achou bonito, tá? Então, nas referências tem que estar presente todos esses autores que chegaram a vocês demonstrar, certo? Então vamos escrever aqui, então, referências. E as referências, pessoal, elas têm uma formatação própria, né? As referências, elas já não trabalham mais com espaçamento aqui, espaçamento 1,5, né, entre linhas, né, o espaçamento entre linhas 1,5, trabalha com espaçamento simples de 1, então vou modificar aqui para 1, ó, entre linhas, vamos botar o espaço 1 aqui, e o texto, ele é justificado à esquerda, não é mais justificado dos dois lados, ele é marginado à esquerda, somente à esquerda, tá? À direita ele vai ficar um pouco desconfigurado, mas isso aí é um padrão da Associação Brasileira de Normas Técnicas para a realização de trabalhos acadêmicos, científicos. Então é um modelo que a gente vai seguir, ou se tiver algum outro modelo na tua instituição, né, que vocês sigam aquele modelo, mas em geral as referências são formatadas dessa forma, tá bom? Segundo o padrão BNT, tá? E aqui no trabalho então, descendo aqui na parte de referências, repara só, pessoal, esse modelo aqui, ele usa a referência justificada, né, dos dois lados. No caso da BNT, ela utiliza a referência justificada à esquerda, tá? Então nós temos aí que obedecer a norma que vai estabelecer o padrão do trabalho que a gente vai colocar, tá? No IFC, geralmente eles utilizam o padrão BNT para referências, então vocês têm que colocar com a margem atrelada à esquerda ali, tá bom? Então vamos colocar aqui, vamos copiar uma referência dessa aqui, tá? Só para não ficar muito fora. Então ali, ó, a primeira, né? Abergo. Ó, Associação Brasileira de Economia. Aí tem a parte negrita, isso aqui faz parte da formatação, né? O que é ergonomia.
Eu vou depois botar em negrito, tá? Tem a data ali. Isso aqui é o padrão de citação de artigo de internet, né? Aí eu vou copiar o link aqui, porque senão fica... Vou copiar toda essa parte aqui. Tá? E aí aqui tem que botar em negrito. Só que no nosso caso, ele é com a margem à esquerda, tá? Então ele ficou um pouco certo ali, mas ele está à esquerda certinho, tá? E aí você vai colocando as outras referências, né? Claro, a referência aqui vai ter padrão à esquerda. Então, pessoal, eu utilizei ali o padrão do trabalho que estava ali e tentei adaptar para a nossa realidade de IFC dentro dos capítulos que se utiliza dentro do IFC, né? E da forma de escrita do IFC, o conteúdo que tem ali. Claro que o conteúdo vai ser, a precisão dele vai ser de acordo com o tema que você utilizar no seu trabalho. E aqui a gente usou exemplos fictícios, né? O que for faltando agora, pessoal, a gente colocar então os números de margem, né? A gente colocar os números de página, tá? E o sumário. Vamos lá?